livro no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 14, do verso 1 ao 7, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora conheceis e o tendes visto. Amém? Glória a Deus. Somente até aí. Graça e paz. Graças a Deus, né, porque Deus nos deu esta oportunidade de estarmos aqui falando dele, né, a presença dele, aproveitando esses momentos aqui para meditar na tua palavra. No verso de número 1, deixa eu só trocar esse fundo aqui. No verso de número 1 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Mas eu quero mesmo falar do verso 6, quando Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele diz: eu sou o caminho. O caminho é um trajeto, né, onde você forma uma rota. Um exemplo: você sai da sua casa com destino a tal lugar, e você já sai com foco, com objetivo. Por exemplo, você sai da sua casa e o seu destino é o mercado. Então você sai já com aquele objetivo de ir ao mercado. Da mesma forma, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a sua vontade. Como ele mesmo diz: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, dia após dia, e sigam-me. O tema desta live hoje é voltando para a casa do Pai. Deixa eu confirmar aqui. É tempo de voltar para a casa do Pai. Eu estava no meu trabalho hoje e Deus tocava no meu coração para trazer esta mensagem, para falar a respeito desse tema. Volta para a casa do Pai. Quantas pessoas eles começaram esta caminhada, começaram aceitaram a Jesus, ou nasceram ou cresceram na igreja, no berço evangélico, e por uma determinada situação, ou seja, ocasião ou acontecimento, se perdeu no meio da caminhada. Por exemplo, você sai da sua casa com destino para ir ao trabalho, e no meio do caminho acontece alguma coisa, algum acidente ou algum imprevisto, com que você vai ter que mudar a rota. Às vezes, quando você está
ali em Goiânia, você pega um trânsito e mais na frente acontece um engarrafamento ou um acidente que você vai ter que pegar uma outra rota e você se desvia do caminho. E às vezes, por nós pegar aquele atalho, acabamos demorando mais ainda ou nos perdendo. E o que eu quero falar nesse tema aqui, quando Jesus diz, Tomé lhe pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É que o único caminho para a salvação, todos nós sabemos que é pelo meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir de todas as nossas iniquidades, separar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Jesus, ele veio do céu com uma missão, e a missão dele era de morrer, ou seja, padecer na cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados e nos dar o direito da salvação. Esta foi a missão de Jesus, e ele veio, morreu na cruz do Calvário. A paz do Senhor, irmã Jaciana, seja bem-vinda à live. Stephanie, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos. Se tiver alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade para participar da live. Glória a Jesus. Quero desejar boas-vindas, Gabriela, mais uma vez, pastora Nerilda, pastor Pedro Paulo, Stephanie, Jaciana, Marcos Henrique. Que Deus abençoe a todos. Voltando ao assunto aqui, então Jesus, ele veio e pagou um alto preço por nós, como a própria palavra do Senhor diz, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho, ele veio para nos dar a direção, o direcionamento. E o alvo do nosso caminho, ou seja, da nossa caminhada com Cristo, é único. É único, é um objetivo único, e é de alcançar a nossa salvação. E no meio desta caminhada cristã, muitos se perderam no meio da caminhada, perderam o foco, perderam o objetivo. Muitas pessoas, eles não chegaram a sair da igreja, mas estão dentro da igreja, mas perderam o foco da caminhada. Está igual Tomé, estava com Jesus, ouviu todas as palavras que Jesus pregou, mas quando Jesus diz, mesmo vós sabendo, ou seja, sabeis para onde vou e conheceis o caminho, e Tomé, ele faz aquela pergunta dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Tomé estava com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, estava ali todos os dias com Jesus, e mesmo assim tinha aquela dúvida, ou seja, estava em dúvida de alguma coisa. Então assim são hoje em dia muitas pessoas. Quantas pessoas estão na igreja, estão na presença de Jesus, mas ainda não tem aquela certeza da sua salvação, ainda não tem ou seja, aquela certeza mesmo, aquela convicção real de que realmente está andando no caminho certo. E hoje Deus, ele fala conosco através desta live, de que nós venhamos voltar para o caminho, porque o caminho não é a igreja que você vai, o caminho é o que você pratica. O caminho não é a denominação, porque muitas pessoas estão todos os dias na igreja,
estão todos os cultos, estão todos os trabalhos de oração, mas ainda não está no caminho, ainda não está, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Então, o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho. Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Evangelho de João, capítulo de número 1, Jesus diz, eu sou o caminho. Ou seja, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era a palavra é o próprio Cristo. Então quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, Ele está nos dando o que? A direção. Ele está dizendo, eu sou o caminho, ou seja, a palavra é o caminho. 1 João capítulo 5, verso 7 diz, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e os três é um só. Por que hoje em dia muitas pessoas se perderam desse caminho? Porque não tiram tempo mais para a palavra. Leem a Bíblia dentro da igreja. Na hora que senta ali, que está esperando o culto iniciar, passa aquela leitura rápida, mas na sua casa não tira aquele tempo, aquele devocional para Cristo, ou seja, para buscar a Deus ali, com um desejo de conhecer Deus. Como Jesus diz, examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Já não tiram mais aquele tempo de estudar as Escrituras com a intenção de conhecer Cristo, porque este é o objetivo de estudar as Escrituras. Jesus diz, examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Então, a intenção de nós estudar a palavra de Deus, não é para nós demonstrar que temos um conhecimento mais elevado do que o outro, não. É para nós nos achegar, nos aproximar mais de Cristo através das Escrituras e conhecer o caminho. Porque a palavra do Senhor, ela é o manual para as nossas vidas, que nos mostra como agradar a Cristo. Você pode ver que Jesus, tendo a conversa com Nicodemos, ele diz para Nicodemos, você é necessário nascer de novo. Para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos vai e pergunta para Jesus, mas como posso nascer de novo sendo velho? Então você pode ver que Jesus, pela palavra, ele vai mostrando o caminho, vai mostrando a direção para as pessoas ali com que ele pregava. Então, através da palavra, ele ia mostrando. Ele diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos pergunta, como posso nascer de novo sendo velho? Jesus vai e fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então a água que Jesus mencionava ali era a palavra. Então ele estava dizendo para Nicodemos, é necessário nascer de novo pela palavra. Então o cristão, quando ele adquire um novo nascimento, é através da palavra, porque a palavra de Deus, ela que transforma, ela que nos liberta, ela que nos purifica de todo pecado. Então, como a própria palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Então quanto mais nós vamos lendo, estudando a palavra de Deus, ela vai nos purificando, ela vai queimando dentro dos nossos corações e vai gerando em nós o que? Mudança, transformação. Então a própria palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela traz uma transformação de dentro para fora. E nos traz o que? Uma verdadeira conversão. Não é aquela conversão que, eu vi, fulano falou que isso é pecado, então eu vou parar de praticar porque é pecado, e fulano falou que isso é errado, eu vou parar de praticar porque é errado, e tem aquela conversão forçada porque viu alguém falar, então mudou pela pessoa. Mas quando nós abrimos o coração para a palavra, para Cristo, o próprio Cristo, ele nos transforma conforme a tua vontade, ele vai nos moldando. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Então a palavra do Senhor, ela vem e começa a nos moldar. Por isso que é importante a leitura da palavra, o devocional na sua casa, com a sua família, com filhos, com a sua família. É necessário você tirar o tempo necessário para você estar se aprofundando mais da palavra,
não com a intenção de adquirir conhecimento para demonstrar que sabe alguma coisa, não, mas com a intenção de se examinar, de se colocar diante do espelho, né? O espelho das Escrituras, e a própria palavra de Deus, ela vai trazendo o quê? Transformação pelo poder do Espírito Santo. Então ela vai nos moldando o nosso caráter. A palavra de Deus, ela nos ensina a maneira correta de falar, de agir, de se vestir. A própria palavra nos traz o que? Uma transformação. E quando nós, o cristão, a pessoa, ela é transformada pela palavra, ela alcança o que? Uma verdadeira conversão. Por que muitas pessoas, elas começam na igreja e quando vem o momento da provação, quando vem o momento da tribulação, da perseguição, não suporta e logo sai? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus diz: aqueles, pois, que ouvem estas minhas palavras e não as cumpre, é semelhante a um homem insensato que edificou a tua casa sobre a areia, e construiu a sua casa sobre a areia, e vieram as tempestades, chuva de ventos, e combateram com ímpeto naquela casa, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque são aquelas pessoas que ouvem a palavra, menospreza a palavra, não dá crédito à palavra, pensa que a palavra de Deus não é importante, não dá aquele valor necessário que a palavra merece, que a Bíblia merece, e faz pouco caso, menospreza a palavra de Deus e acaba valorizando mais outras coisas do que a palavra. E então vem a provação, vem a perseguição, é a hora que muitas pessoas acabam se frustrando com homens, com pessoas, com irmãos, e acaba não entendendo e acaba saindo da presença de Deus. Por quê? Porque a própria palavra, ela nos ensina a lidar com isso. A palavra de Deus nos ensina a lidar com dias difíceis, com pessoas difíceis, com coisas difíceis. Então a própria palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela nos dá estrutura, nos dá sabedoria, ela nos dá inteligência, nos dá visão, nos dá entendimento, nos dá capacidade para lidar com alguma coisa. Então a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos molda. Então quando nós menosprezamos a palavra, nós estamos menosprezando o bem mais precioso da nossa vida que Deus deixou para nós nos armar. Como Paulo ele diz no livro de Efésios capítulo 6, no verso 10, das armaduras de Deus, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. E quem é o Senhor? É a palavra. Ele está dizendo: fortalecei-vos na palavra e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme nos dias maus, contra as astutas ciladas do maligno. Então ele está dizendo: fortalecei-vos na palavra. Você pode ver que quando Jesus ele foi para o deserto ser tentado, ele foi tentado pelo diabo, e ele venceu o diabo pela palavra. Pela palavra. Então o diabo ele vem e vê que Jesus está com fome, e ele pergunta, fala para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é importante nas nossas vidas, ela é necessária, porque a palavra de Deus ela é o alimento das nossas almas. A pessoa, quando ela está em dias com a palavra de Deus, ela tem alegria, ela tem prazer de estar na presença de Deus. A palavra de Deus, é isso mesmo, a palavra de Deus ela nos conforta. A palavra de Deus ela nos transforma. A palavra de Deus ela nos encoraja. A palavra de Deus ela nos dá fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós estamos com a fé grande, é porque estamos dando crédito à palavra de Deus. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé é grande, a nossa fé é forte, a nossa fé é viva, a nossa fé é verdadeira. Ela não é uma fé fingida, é uma fé verdadeira. Por quê? Porque estamos ouvindo a palavra de Deus. E o inimigo ele sabe disso, por isso que ele quer tirar a palavra das nossas vidas. Ele quer colocar muitas coisas para nós nos embaraçar, para que não tenhamos tempo para esta palavra. Por quê? Porque ele sabe que esta palavra é fortaleza. O próprio Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus.
Então a palavra é o poder de Deus para as nossas vidas. Então a palavra do Senhor, ela é importante, ela é necessária, por quê? Porque ela é nela que nos alicerçamos na rocha. O salmista Davi, ele tinha prazer pela palavra. Ele dizia: Senhor, guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Livro de Salmos, capítulo de número 1, diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Na sua lei medita dia e noite. Então feliz é aquela pessoa que tem prazer nas Escrituras, que tem prazer pela palavra de Deus, e na sua lei medita dia e noite. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando da palavra, comentando da palavra. Estamos tirando esse momento para falar da palavra de Deus. Então é importante. Então Jesus, ele diz aqui no verso de número 6, eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou, ele está chamando a nossa atenção para ele. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é o centro. Jesus, ele é a pedra angular, ele é o centro das nossas vidas. Se a nossa ida para a igreja não for por ele, não for para ele, a nossa oração, que a Bíblia fala que ou comamos ou vivamos, para o Senhor vivemos, para o Senhor comemos, tudo o que fizer seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Se nós não temos esse pensamento, nós estamos caminhando em vão. Se o hino que nós vamos louvar não tem no nosso pensamento que é para a glória de Deus, pode ver que até os louvores hoje estão mudados. Antes os louvores eram cristocêntricos, era baseado na Bíblia, era para honrar o nosso Senhor, como o livro, o louvor de número 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Então eram hinos que era para louvor, era de entrega, era entrega ao Senhor, era se oferecendo, era como Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o teu corpo, ofereceis o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então quando Jesus, ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o centro. O seu louvor tem que ser para me adorar, para me honrar, e não para honrar a si mesmo, e não para aumentar o ego, para louvar a si mesmo, mas para me louvar. É o hino 126, se não me falha a memória, aonde guiar-me meu Senhor. Então eram hinos que eram cristocêntricos, o alvo era Cristo, era para dar glórias a Cristo. Então tudo hoje mudou. Por quê? Porque muitos se desviaram do caminho, se desviaram do foco. Antes, quando o foco era para honrar e agradar a Cristo, hoje já é para agradar pessoas. As pregações eram para... Antes, muitos pregadores não se preocupavam se as pessoas estavam gostando ou não das mensagens, porque a intenção deles era agradar a Cristo, era falar o que Cristo estava mandando, era para falar aquilo que o Espírito Santo de Deus estava determinando para que falasse, o que doesse, mas a verdade tinha que ser dita. Hoje, mensagens motivacionais, mensagens para massagear o ego, que não gera mudança, não gera transformação, não gera santificação. Mas a própria palavra do Senhor diz que nós devemos ser santo em toda a nossa maneira de viver. Santo no falar, no agir, no pensar, no vestir, em toda maneira de viver.
Então, se a palavra de Deus ela não gera em nós mudança, para que serve ela? Então muitos se perderam no meio da caminhada. E Jesus está dizendo que nós devemos voltar à casa do Pai, voltar ao caminho verdadeiro. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe, podemos inventar outra palavra, outra maneira de pregar, mas a Bíblia diz: se um anjo do céu, ou até um de nós, pregar outro evangelho que não seja o que antes foram ensinado, seja anátema, seja maldito. Então, se a palavra ou os louvores não são doutrinas bíblicas baseadas na Bíblia, é maldito, é anátema. Por quê? Porque a intenção de ir a Cristo não é de receber algo para si, é de ofertar. Paulo ele diz no Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, eu suplico a vós, irmãos, pelo amor de Deus, apresenteis, ofereceis, oferteis o seu corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a nossa vida, o nosso culto, a nossa caminhada, ela tem que ser com a intenção de agradar a Deus e não a nós mesmos. Eu vou lá porque Deus ele não leva em conta. Não, irmãos, se a sua intenção, a sua ida a Cristo, se não for com a intenção de agradar a Ele, mesmo se não é com a intenção de agradar a Ele, está errado. Está errada essa caminhada. Está errado porque Ele diz: se Ele não obriga ninguém, você não vai achar na Bíblia Jesus dizendo: olha, você é obrigado a me seguir. Você é obrigado, mas Ele está dizendo: se alguém, Ele está dizendo se, sempre tem um se. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, dia após dia, e sigam-me. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, dia após dia, e sigam-me. Então, o caminho de Cristo é um caminho de renúncia. É um caminho que nós temos que abrir mão do nosso eu, abrir mão do nosso ego, abrir mão das nossas vontades, das nossas paixões infames, abrir mão dos nossos desejos carnais, vontades carnais, pecaminosas, com a intenção de se tornar agradáveis a Ele. Agradáveis a Ele. Você vai em uma lanchonete ou em uma hamburgueria e você gosta muito de hambúrguer, você é bem exigente. Um exemplo, só um exemplo para você compreender um pouco. E você chega ali, assenta e você degusta ou come aquele lanche e você não fica satisfeito com aquele alimento. Você vai voltar ali, você vai ficar feliz com aquilo ali. Você se frustrou, você ficou contrariado, você não era o que você imaginava, não era o que você queria. Agora imagina Deus. Agora imagina Deus sendo Ele santo. Se eu chegar e te entregar um alimento podre, um alimento perdido, vencido, um alimento, por exemplo, que eu estava na geladeira ali, eu não quero mais, eu não vou comer, eu vou e te dou. Você tem coragem de se alimentar, de usar, de comer esse alimento? Não tem. Então imagina Deus que é santo, que é puro, que é grande, se Ele vai ficar feliz com as sobras da nossa vida. Se Ele vai ficar feliz com o nosso pouco, com as nossas migalhas que nós damos a Ele, que oferecemos a Ele, com aquilo que nós oferecemos para Ele, sem a intenção de agradar. Por quê? Porque se estivéssemos com a intenção de agradar a Ele, nós nos preocupávamos mais em conhecê-lo. Deus, o que eu estou louvando o Senhor tem agradado? Ou nós temos louvado a Ele sem a intenção sem aquele questionamento? Deus, a roupa que eu visto, as coisas que eu faço, o que eu falo, o que eu deixo de fazer, tem agradado ao Senhor? Tem que
tem este questionamento, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não estou dizendo isso aqui para julgar A ou B, não. Eu estou falando da palavra, eu estou falando da palavra de Deus. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pegue a sua cruz, ou seja, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba desse cálice. Ele está dizendo para nós fazer um check-up, um exame da nossa vida. Será se a minha vida tem estado de acordo com a vontade de Deus? Será se nós temos tido esse temor, essa preocupação, essa preocupação de que a nossa vida está de acordo com a vontade dEle? Você já parou para pensar, para perguntar? Às vezes pode até vir um questionamento, mas este questionamento por trás vem uma intenção, ou seja, uma vontade de mudar, de melhorar, de procurar fazer melhor para Ele. Você acha que Ele não merece isso? Então Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: sem renúncia não tem salvação. Se não negar a si mesmo não tem salvação. Se não largar a mão do velho eu, não tem salvação. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, só um minuto. Romanos Romanos 6, no verso 1, Paulo ele faz uma pergunta retórica dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde no verso 2: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí no verso 3 diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, na forma do batismo da sua morte, de sorte que, no verso 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que andar em novidade de vida. Então a palavra de Deus, ela que nos dá essa transformação. Ela nos dá o direcionamento. Quando você aceita Cristo, batiza, é uma nova criatura, é uma criança. É uma criança. E a criança, ela começa a aprender a andar. Depois começa a aprender a falar. E depois começa a tomar decisões. Então a criança, ela, quando aceita Cristo ali, o novo convertido, uma pessoa, ela tem que procurar, a conhecer, a aprender a andar, a aprender a falar, a aprender a andar de acordo com a vontade de Deus. Então essa palavra, a palavra de Deus, ela nos dá a direção, direcionamento. O próprio salmista Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos dá direção. Porque no meio das trevas ela clareia para nós vermos os obstáculos, o buraco, vermos e nos desviar da aparência do mal. Então, através da palavra de Deus, glória a Jesus, que nós agradamos a Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o tema da live hoje é tempo de voltar ao primeiro amor, de voltar à casa do Pai. Chega de brincar, chega de hoje estar na igreja, amanhã estar fora, nos dias de culto eu estou na igreja, nos dias que não tem culto eu nem sei se sou crente. Vamos agarrar nas mãos de Cristo. Vamos levar Cristo mais a sério. Vamos levar a palavra de Deus mais a sério. Vamos nos preocupar mais em agradar a Deus. Às vezes nós chegamos na igreja: vou ver lá o que Deus tem para mim, vou ver lá o que Deus vai falar comigo, vou ver lá o que Deus tem para mim nesse culto. Mas às vezes nós esquecemos, nós estamos tão errados, que a vontade de Deus é que antes de sair de casa,
Nós já começamos o nosso culto, já começamos o culto racional. O que é um culto racional? É um culto pensado, é um culto planejado, é um culto raciocinado. Você já sai com o raciocínio ligado, com o pensamento ligado em Deus, com a intenção ali de: eu vou lá, eu vou ofertar o meu culto a Deus. Eu vou chegar lá, eu vou ajoelhar, eu vou me derramar, eu quero sair de lá, eu quero sair de lá uma nova pessoa, eu quero sair de lá renovado, eu quero sair de lá com a aliança restaurada com Cristo. Você já sai da sua casa com o pensamento: eu vou chegar lá e eu não vou, igual Ana, eu não vou me levantar do joelho da oração enquanto eu não sentir a presença de Deus. Eu quero me entregar. A Bíblia fala: não rasguei as vossas vestes, mas dilatai os vossos corações. Então, como Paulo diz ali no livro de Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o teu corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso. Quantas pessoas já não têm mais a intenção de ir para a igreja e com aquela intenção, com aquela chama acesa, dizendo: eu quero chegar lá, eu quero que Cristo me transforma, eu quero que Cristo me reveste, eu quero que Cristo me enche, eu quero ser cheio de Cristo, eu quero ser cheio da presença dele, eu quero ser renovado, eu quero chorar na presença dele, eu quero sentir algo sobrenatural na minha vida, eu quero sair de lá uma nova criatura. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus, a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa, o que sua família precisa, o que você precisa materialmente, mas Ele está dizendo: busque em primeiro lugar o que? O reino de Deus. Busque a presença de Deus, busque comunhão, busque santificação, busque obediência, busque transformação, busque mudança, busque agradar a mais a Cristo.